João para orar à mesa. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, ó Senhor Jesus, porque o Senhor nos juntou, Senhor, como esse tecido, ó, e está nos entrelaçando, Senhor, fio a fio, ó, o Senhor está tecendo, Senhor, esse tecido de amor. Senhor Jesus, de fato o Senhor vem nos entrelaçar, Senhor, até sermos um. Esse, Senhor, é o teu desejo, Senhor, é que possamos viver em unidade, Senhor, em unanimidade. Senhor Jesus, esse também é o nosso desejo, Senhor, diante, Senhor, da tua mesa, ó Senhor Jesus, desses símbolos que representa tudo que o Senhor fez por nós. Senhor, nós rogamos ao Senhor, vem, Senhor, nos entrelaçar, une-nos, Senhor, cada dia mais, tira de nós toda a diferença, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tira de nós, Senhor, tudo que não é teu, ó Senhor Jesus, nos limpa, Senhor, por completo, realiza, Senhor, a tua obra em nós, ó Senhor Jesus, queremos, Senhor, ser úteis em tuas mãos, ó Senhor Jesus, rogamos ao Senhor, Senhor, nos fortalece, nesses últimos dias que vivemos, nos fortalece como a tua igreja, Senhor, como o teu corpo, ó Senhor Jesus, coloca, Senhor, em nosso coração, o mesmo amor que havia no teu, Senhor, de amarmos uns aos outros, Senhor, valorizarmos uns aos outros, ó Senhor Jesus, percebemos que estamos em uma guerra, ó Senhor Jesus, não podemos, Senhor, lutar sozinhos, precisamos, Senhor, um dos outros, ó Senhor Jesus, ainda vem, Senhor, nos encorajar, ó Senhor, vem nos motivar, Senhor, nos animar, ó Senhor, a continuar correndo, Senhor, essa carreira, firme, Senhor, ouvindo uma só direção, livra-nos, Senhor, de desviar os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir outros falazes, só queremos ouvir a tua palavra, só a tua direção, Senhor, a tua ordem de comando, Senhor, para como um exército, Senhor, marcharmos, ó Senhor Jesus, santifica, Senhor, esses símbolos aqui presentes, ó Senhor Jesus, possamos comer e beber, Senhor, cheios de realidade, ó Senhor Jesus, não venhamos, Senhor, comer desse pão e beber desse cálice, Senhor, trazendo condenação para a nossa vida, Senhor, mas que possamos, Senhor, trazer encorajamento, Senhor, possamos receber bênção, por meio de praticar aquilo que o Senhor nos ordenou, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa noite, Senhor, por causa da tua misericórdia, o Senhor nos deu essa oportunidade, participarmos, Senhor, dessa reunião. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, essa noite diante da tua mesa, Senhor, nós declaramos, Senhor, também o nosso amor, Senhor, para com o Senhor. Ó Senhor, nós te amamos, por isso, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, embora muitas vezes falhando, Senhor, fraquejando, caindo, mas, Senhor, nós te amamos. Ó Senhor Jesus, estende, Senhor, a tua mão, Senhor, a cada um de nós, a cada um, Senhor, que se sente fraco, Senhor, que se sente falho, que se sente, Senhor, inútil, Senhor, enganado pelo inimigo, Senhor, fortalece, Senhor, levanta, Senhor, a cada irmão, Senhor, a cada irmã que o Senhor juntou, Senhor, nesse corpo. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor, cada irmã, Senhor, colocou nesse tecido, Senhor, está juntando, Senhor, entrelaçando. Senhor Jesus, completa, Senhor, a tua obra, completa, Senhor, esse tecido de amor, Senhor, em todos nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua obra, que colocou cada irmão, Senhor, cada irmã, Senhor, cada fio, Senhor, nesse tecido, nesse entrelaçar. Senhor Jesus, não deixa, Senhor, que nenhum fio, Senhor, se perca, que nenhum fio, Senhor, saia, Senhor, desse tecido. Senhor, sustenta cada um. Ó Senhor Jesus, estamos, Senhor, tão perto, Senhor, tão próximo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abre, Senhor, nossos olhos, Senhor, para percebermos, Senhor, como está próximo, Senhor, a tua vinda. A nós, Senhor, nos prepararmos, Senhor, não impedirmos, Senhor, o seu trabalhar, Senhor, em nós. Senhor Jesus, guarda, Senhor, nosso coração. Senhor Jesus, purifica, Senhor, nosso coração. Purifica, Senhor, nossa mente. Torna-nos, Senhor, como crianças, assim como o Senhor espera, Senhor, de cada um de nós. Não deixa-nos, Senhor, sermos enganados. Senhor, tantos irmãos, Senhor, sendo enganados, Senhor, pelo inimigo, Senhor, nesses últimos dias. Senhor Jesus, o Senhor tem nos preservado. Continua, Senhor, nos preservando. Não temos, Senhor, nenhuma força. Dependemos, Senhor, totalmente, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que nos sustenta, que nos fortalece. Continua, Senhor, falando, Senhor, a Tua igreja, falando, Senhor, a nós. Senhor Jesus, dá-nos, Senhor, a total obediência, Senhor, ao Teu falar, Senhor, a Tua direção. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos os irmãos, todas as igrejas que estão aqui essa noite, Senhor, representadas, os irmãos de Afonso, seus irmãos de Fernando Pedrosa. Dá, Senhor, a visão a cada um deles, da importância, Senhor, que cada um deles tem em cada cidade dessa. Senhor, confiou a eles, confiou a nós, Senhor, o seu reino, Senhor, em cada cidade. Senhor Jesus, nos encoraja, Senhor. Oh, Senhor Jesus! 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 Amém! Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, se a gente parar um pouco para observar, né? A gente vai ver que quase todas as profissões, se não todas as profissões, foi inspirada no Senhor, né? A gente vê que desde a agricultura, né, até o arquiteto, como diz o nosso hino, né? E a gente sabe que engenheiro, arquiteto, né, são, além de ter uma função parecidas, certo? Mas não é a mesma coisa. O arquiteto é aquele responsável, né, por fazer todo o projeto primeiro. O engenheiro é quem põe em prática, né? E o Senhor foi todas essas profissões juntas, né? Ele foi o nosso agricultor, Ele preparou toda a terra primeiro. Ele deixou toda a árvore frutífera primeiro, né? Ele foi o arquiteto, Ele foi o engenheiro, o construtor, o agricultor. O Senhor preparou tudo, né, para a sua igreja. Mas não é simplesmente para vivermos aqui, mas para essa igreja ser edificada. O Senhor quer levar-nos até Ele, é para viver com Ele. Ele preparou essa terra aqui, foi apenas um ambiente, enquanto nós seríamos aperfeiçoados, quando seríamos amadurecidos. Aí sim, nós podemos voltar para Ele, estaremos com Ele. Senhor Jesus. As costas dei, a ti me entregarei. Para o erro vil não quero mais olhar. Planos, desejos meus, tudo agora é teu. Minha vida hoje está em teu altar.
vida hoje está em teu altar. Meu futuro então, meu coração, não vou reter, anelo te ganhar. Disseste a mim, puseste um fim, amado meu, Senhor e Rei, Jesus. A igreja, o Senhor arquitetou para edificá-la com amor. Ó Senhor Jesus, meu tudo hoje és. Nesse amor eu vivo pela fé. Ao mundo as costas dei, a ti me entregarei. Para o ego vil não quero mais olhar. Planos, desejos meus, tudo agora é teu. Minha vida hoje está em teu altar. Meu futuro então, meu coração, não vou reter, anelo te ganhar. Disseste a mim, puseste um fim, amado meu, Senhor e Rei, Jesus. Ser um jovem que desfruta o Senhor, para a palavra completar. Este mundo não vai mais me enganar. Hoje no Senhor preciso estar. Ao mundo as costas dei, a ti me entregarei. Para o ego vil não quero mais olhar. Planos, desejos meus, tudo agora é teu. Minha vida hoje está em teu altar. Meu futuro então, meu coração, não vou reter, anelo te ganhar. Venceste a mim, puseste um fim, amado meu, Senhor e Rei, Jesus. Como é que diz o grito de guerra? Entrelaçada! 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 Amém. As irmãs, né, que foram para o evento, que quiserem compartilhar, tá bom, irmã? Ninguém é obrigado a compartilhar. Então, as que foram, que quiserem compartilhar, eu só peço que, não sei quantas estão aqui, né, em média 15, né, em torno de 15, em torno de 15 irmãs, então, acho que dá 3 minutos para cada irmão, acho que dá certo, tá bom?
Se o Espírito quiser ir mais longe, pode ir. Quem tem ouvidos... Amém, Senhor Jesus. Amém, irmão, porque o Senhor tem proporcionado coisas maravilhosas, né, para a gente. E esse congresso das irmãs foi uma das coisas que o Senhor nos deu. E foi maravilhoso. Eu até encorajo as irmãs que ainda não foram, que valorizem. Foi essa palavra que a irmã falou muito lá, né, no congresso, para a gente valorizar o que o Senhor nos dá, né? Porque esse congresso que a gente foi não vai ter mais, né? Vai ter outro, mas o que a gente ganhou nesse, né, a gente não vai ganhar mais, né? E que a gente possa aproveitar, né, cada palavra que o Senhor está nos dando, cada oportunidade, né? E eu ganhei muito porque a palavra-chave foi amor, né? Nesse congresso todo, né? Assim, que ela falou muito sobre o amor. E, assim, o que me ganhou bastante foi o amor entre os irmãos, né? E, assim, eu fiquei muito constrangida, né? Assim, que às vezes a gente tem picuinhas, né? Com os irmãos, principalmente as irmãs, né? Que são mais talará, sei lá, Senhor Jesus. Mas, assim, que a gente possa se voltar, né? Ao Senhor, né? E tecer esse tecido de amor que o Senhor está nos dando, essa oportunidade, né? Porque o Senhor está nos dando oportunidade todos os dias, né? E a gente não sabe a hora que o Senhor vai voltar, né? Pode ser até agora, né? Nesse momento. Então, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Eu vou ler aqui um versículo que a irmã leu lá, Colossenses 3, 14. Acho que foi esse aqui, peraí. Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ó, Senhor Jesus, irmão, como eu ganhei com esse versículo, né? O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição dos irmãos aqui na igreja, né? Nesse lugar de amor que o Senhor nos colocou, né? Então, que a gente possa aproveitar cada momento, né? Cada minuto, né, que o Senhor está nos dando, né, oportunidade. E eu também vou compartilhar sobre um testemunho, né, da irmã que ela ela e o esposo foi chamada pelo Senhor, né, para servir o Senhor. Só que o esposo dela recebeu, né, esse chamamento. Só que ela não, né, ela não quis servir do jeito que era para servir ao Senhor. E o Senhor, acredito que deu provação a ela, né? E ela chegou até a óbito, né, irmãos? E na hora que ela estava lá naquela mesa, né, de cirurgia, que o médico, né, confirmaram que ela tinha morrido, né, ela lá no pensamento dela, né, pedindo ao Senhor que o Senhor desse mais uma chance a ela, né, para ela fazer de verdade o que o Senhor estava pedindo, né, a ela. Né, ela seguia o esposo dela, né? Ó, Senhor Jesus. E ela disse que sentiu alguém massageando ela, né? Nessa hora. Até quando ela acordou, os médicos ficaram abismados, né? Eles disseram que foi sobrenatural o que aconteceu ali dentro daquela sala de cirurgia, porque a irmã chegou a óbito, né? E até ela chegou a perguntar se eles tinham, né? Quem é que tinha massageado ela? Irmãos, foi o Senhor. O Senhor deu vida novamente a ela. O Senhor deu oportunidade. Eu ganhei muito com isso, né? Porque agora vai fazer um ano que eu e Vera sofremos um acidente. Irmãos, e eu tenho certeza que eu estou aqui porque o Senhor foi misericordioso comigo. E foi pela oração da igreja. Ele me deu mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, junto com vocês. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que eu tenho um propósito aqui ainda na igreja, nessa terra, né? O Senhor quer nos usar, quer me usar, né? Para trazer mais pessoas, né? E o Senhor quer o mínimo da gente. Ele quer que a gente saia às ruas, né? Orar pelas pessoas. Isso se tornou tão simples, né? Pregar o evangelho, né? Entre nosso meio, né? Passar uma pessoa, posso orar por você? Tão simples sair da nossa boca, né, irmãos? Mas mesmo assim a gente ainda cria tanto conceito, né, sobre isso. Ó, Senhor Jesus, e também a gente demos uma saída lá, né? Fomos pregar o evangelho, a gente saiu até para outra cidade, né? Senhor Jesus, e foi muito maravilhoso. Eu saí até com Anne,
E foi maravilhoso. Vou deixar até para Ana compartilhar mais, né? E mais minutos aqui para as irmãs, né? Compartilhar. Mas foi muito maravilhoso mesmo, né? Se a gente fosse falar, né? O que tantos irmãos lá falaram, foi muito bom mesmo, né? E que a gente possa aproveitar e valorizem, porque o Senhor só dá uma vez, né? Então a gente tem que valorizar. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu achava que eu não ia, irmão, para essa conferência, né? Mas graças ao Senhor, que deu tudo certo, né? As orações dos irmãos, o Senhor atendeu nas orações dos irmãos sobre a questão de Lia. E o Senhor queria que eu tivesse lá para ouvir o falar do Senhor. Né? Foi muito impactante, né? As entrelaçadas, juntas formamos um lindo tecido de amor. Eu sozinha, irmãos, eu não consigo formar esse lindo tecido de amor, mas com todos vocês eu consigo formar, né? Então, assim, por isso nós precisamos de cada um, né, para estar entrelaçado nesse tecido de amor, né? Foi muito falado sobre o amor, né? Precisamos ser um no viver da igreja. Quando uma coisa que o irmão falar que não está dando certo, irmãos, vamos se juntar, vamos orar, né, colocar diante do Senhor para a gente sermos um. Nós somos um corpo, nós somos uma família, né? Senhor Jesus. Irmãos, foi maravilhoso, né? Eu comecei aqui bem depressa a anotar, mas eu não estava conseguindo, né? Porque era cada informação, era cada palavra que eu não sei nem transmitir para vocês, né? Senhor Jesus, irmãos, é tão rico que eu não consigo transmitir, né? Senhor Jesus, mas foi maravilhoso. Precisamos estar entrelaçadas, né? Nesse tecido de amor, né? É como o João estava falando, estava orando ao Senhor. O Senhor, Ele está voltando, né? Ele conta com cada um de nós, né? Senhor Jesus, a gente não pode deixar nenhum irmão para trás. Precisamos avançar com todos vocês, né? Senhor Jesus, e esse hino que a gente acabou de cantar, ele é muito lindo, né? Eu fui bastante tocada nesse hino. Nos entrelaça o eterno tecelão, com cada filho em tuas mãos. É cada filho, irmãos. Ó, Senhor, na mão do Senhor. Senhor Jesus, eis unida, eis a igreja a teu dispor. Ó, usa-nos, Senhor. Tece em nós o teu amor, Senhor Jesus. Que esse amor do Senhor possa crescer cada vez mais em nós, irmãos. Senhor Jesus. Aleluia! Irmãs, sabe o que eu descobri? Irmãos também. Que a gente já tem no próximo congresso aqui uma irmã que vai ministrar a palavra, viu? Aninha. Ela está muito cheia de vida, viu? E ela tem tanta palavra para falar que vai ter que falar nesse dia, né? Para um monte de mulheres. Brincadeira, irmãos. Enquanto eu estava ali parada, eu estava lembrando daquele hino que diz assim: nós amamos a vida da igreja, comendo, respirando, bebendo Jesus. Que bom ouvir os tais, ó Senhor Jesus, amém. Maravilhoso é ter comunhão com Deus, aleluia. Irmãos, e essa comunhão com Deus nos faz tecer um tecido de amor. É como a Aninha estava falando, eu acho que não tem ninguém aqui que não tocou nesse amor. E eu estava tocando que Deus, Ele fala de acordo com a necessidade do seu povo. E o Senhor agora está falando sobre o quê? Sobre um tecido de amor. Se Ele está falando sobre esse tecido, que esse tecido é necessário, por que Ele está falando? Porque o amor de quase todos estão se esfriando, irmãos. Infelizmente, é lastimável. Irmãos, e o Senhor está nos alertando, né? O Senhor está alertando-nos diariamente. E nós precisamos nos agarrar a essa palavra. E precisamos também nos agarrar aos irmãos, né? Senhor Jesus, fazer igual a Aninha. Irmãos, é tanta palavra que a gente não consegue expressar. Por isso que é importante a gente estar lá, sabe? Para a gente conseguir ganhar. E também, irmãos, é importante compartilhar, porque
o que eu falo, alguém pode ganhar, o que não ganhou lá, e vice-versa, né? Interessante, eu estava lembrando sobre isso, porque Vera estava tocando numa coisa que eu não tinha tocado. E aí, quando ela compartilhou, eu toquei naquilo. Vê como é importante, Senhor Jesus. Mas eu vou falar uns pouquinhos. Já falei muito, não foi? Eu estava tocando, a irmã falou uma palavra sobre encher-se do Espírito para compreender a vontade de Deus. Irmãos, isso é importante. Encher-se do Espírito, talvez a gente ache que é complicado. Não é complicado. Basta ir a palavra, né? Basta você estar imergindo, basta você estar usando as ferramentas corretas. E aí você vai estar no Espírito, e à medida que você está no Espírito, Deus ele vai se mostrando para você. E você vai compreendendo o que Deus quer na sua vida. Você vai compreendendo o que Deus quer para a sua igreja, né? Que são o seu povo nessa terra. Senhor Jesus. Senhor Jesus, e eu estava tocando que quando nós compreendemos a vontade de Deus, nós nos sujeitamos uns aos outros. Irmãos, como isso é importante. Eu estava tocando, eu estava me arrependendo diante do Senhor. Senhor, meu coração ainda é tão rebelde. Às vezes os irmãos falam alguma coisa e eu posso até não retrucar, mas no meu interior eu retruco. Eu estava lembrando de uma coisa simples que João colocou no grupo, dizendo que a reunião ia ser de 7 horas. E eu cheguei em casa e eu disse, a reunião podia ser de 6 horas, porque a gente está tão cansado que de 7 horas vai demorar mais ainda e a gente não está suportando. E interessante que eu estava em casa me arrumando e pensando, eu não vou para a reunião porque eu não estou suportando. Irmãos, e eu cheguei aqui e o Senhor me revigorou. E eu estava me arrependendo.
aqui na vida da igreja. Eu estava aqui me lembrando, né, que quando Tássio teve Covid, foi 2 irmãos lá em casa, João e Irani. Nem os irmãos dele de sangue foi lá visitar com medo, né? Mas realmente isso é o amor do Senhor, né? Senhor Jesus. E realmente, irmãos, esse congresso das mulheres foi tudo de bom. Foi tudo maravilhoso. Só sabe realmente quem foi, né? Foi muita palavra, né? Muita experiências. Senhor Jesus, o irmão Carlos Silva, quando falou sobre a saída, e disse que não era obrigatório ninguém sair, né? Lá no meu cantinho eu já disse assim, então não vou não. Senhor Jesus, mas irmãos, o Senhor nos constrange, né? A gente foi para uma festa, né? E o Senhor está dizendo que a gente é para sair às ruas, né? Curar pessoas, né? E ser curadas. Senhor Jesus, e o chamamento lá era pela pulseira, a numeração, né? Não tinha nem como a gente escolher. Eu vou com você, eu vou com você. Mas acabou que a gente ficou entre, né? 2, caiu sempre, não foi? Senhor Jesus, só a Vera que ficou só, mas deu certo. Mas foi muito bom, irmãos, essa experiência de nós sairmos em outra cidade, né? A gente fica temerosa, né? Porque a gente não conhecemos ninguém. Mas o Senhor é quem faz, né? Não é a gente, né? O Senhor é quem dá a direção, o Senhor é quem coloca a palavra nas nossas bocas, né? E também fui muito tocada na questão do amor, né? Nesse amor, nesse tecido, né, da gente ser entrelaçadas. Isso é muito maravilhoso. Como as irmãs já falou, aqui e acolá há uns arranhãozinhos, né? Mas a gente tem um Senhor que a gente pode pedir. Diz, né? Esse congresso foi o melhor. Foi top, viu? Eu não sei como é que vai ser o próximo ano, mas esse ano valeu a pena. Valeu a pena pagar todos os preços que nós precisamos pagar. Eu tenho certeza que não só eu, mas todas as irmãs tiveram muitas dificuldades para estar lá. Dificuldade de todos os tipos, né? Muitas coisas se levantaram para que a gente desistisse. Eu acho que, eu não sei se eu fui a última a fazer a inscrição, né? Porque toda vida que abria vaga tinha um empecilho. E eu dizia, Senhor, o Senhor sabe o meu coração, o Senhor sabe o meu coração. Mas eu sou muito grata ao Senhor, porque realmente o Senhor conhece o meu coração. E Ele honrou a minha vontade de estar ali. E realmente, irmãs, eu digo a vocês, vale a pena. Todo o custo que a gente faz, tudo vale a pena para estar ali. Foi realmente, assim, maravilhoso. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ó Senhor Jesus, amém. Nosso grito de guerra era assim, entrelaçadas, que fala entrelaçadas. Mudar a nossa vida, né? Tudo isso através da palavra. Então, quanto mais a gente diante dessa palavra, mais a nossa vida vai ser mudada, vai ser transformada, né? Hoje, quando o programa estava tocando, quando a irmã falou,
se cair, se levantar, se arrepender e pedir ao Senhor, Senhor, que o Senhor possa me limpar, que o Senhor possa me encorajar, mas eu sou importante. Então, assim, não só eu, mas a gente precisamos olhar para todos os irmãos, né, com esse olhar de amor, vendo o quanto o irmão é importante para o Senhor, né, o quanto o irmão é importante no viver da igreja. Ó Senhor Jesus, amém. Ainda tem mais coisas, irmão, mas eu vou deixar. Amém. Amém, irmãs. Quando eu venho aqui compartilhar depois de uma conferência, eu tenho o mesmo sentimento de outras vezes que a gente já foi, já voltou, e a gente diz aqui a mesma coisa, e depois a gente volta a fazer as mesmas práticas, né? Isso é muito triste. Desde a semana passada, foi semana atrasada, que começou aquela guerra, e eu me lembro de uma palavra que João disse aqui, irmãos, é porque está próxima a vinda do Senhor, tudo está se cumprindo. E desde esse dia que essa palavra me incomodou, eu fiquei cheia de temor e de tremor. E cada palavra que a gente ouve, vem mais se confirmar isso que já vem sendo dito, né? Que a volta do Senhor se aproxima. E essa conferência, diante de todas as coisas que as irmãs já falaram, sobre o amor, sobre o entrelaçamento, sobre o encabeçamento, sobre a obediência, né? Todas essas coisas que nós sabemos que a gente ouve, mas a gente não pratica. Eu não pratico, irmã. A irmã disse uma coisa que eu até anotei aqui. Ela disse, quem mais me atrapalha a viver no Espírito sou eu mesma. Eu mesmo sou quem mais me atrapalha a viver no Espírito, irmão. Porque depende de mim mesma. Semana dessa a gente ouviu uma palavra que o irmão disse, que nós não devemos ter orelha mole, né? A gente tem mania de ficar ouvindo conversa, e aquelas conversas vão entrando lá no nosso coração e vai levando a gente a criar picuinha, a criar certa tristeza com algum irmão ou com alguma irmã. E isso depende de mim, irmão, tapar meu ouvido para não ouvir essas coisas. Porque o Senhor está próximo a vir. Se a gente perder tempo com essas coisas, a gente vai nadar e vai morrer na praia. A gente vai ficar, né? Deus me livre, né, João? De ficar aqui. E essa conferência, irmã, foi tanta palavra que, como já foi dito aqui, a gente nem sabe do que tanto falar, porque foram muitas coisas. O meu sentimento, quando eu cheguei lá na cidade, quando eu desci do ônibus, irmão, para a saída de pregação do Evangelho, que eu desci mesmo do ônibus, eu olhei para a cidade e eu disse, o Senhor me trouxe aqui, Campina Grande. Quem diria que um dia a gente ia estar lá em Campina Grande pregando o Evangelho, fazendo aquilo que a gente faz aqui em Angicos, com tanta facilidade, porque aqui a gente conhece todo mundo, e o Senhor nos levou até Campina Grande para fazer isso. Mas foram muitas as experiências que a gente teve naquele dia ali, foram muita palavra que a gente ouviu, experiências negativas na rua, mas muita experiência positiva. E o que o Senhor quer de nós, irmão, é isso que foi dito aqui, é esse entrelaçamento, é esse amor que a gente precisa ter umas pelas outras, principalmente nós mulheres, né, que temos muita facilidade em criar picuinhas entre nós mesmos. Mas eu quero dizer para as irmãs que me perdoem, Lucimar, me perdoe. Eu já criei tanta picuinha com você. Eu já achei que você é tão chata, mas eu é que sou chata, irmã. A culpa é minha. Eu quero que cada uma irmã me perdoe pelas vezes em que eu sou aquela que todo mundo diz que eu tenho a língua solta, né? Falo tudo. Quando eu tenho vontade de dizer, eu digo, mas me perdoem, porque eu amo cada uma de vocês. E os irmãos também. Irmãos, me ajudem a chegar até o fim. Marido, me ajude, marido, a ajudar você também, para que a gente possa seguir essa carreira, irmãos. Porque eu não quero, irmãos, eu não quero ficar aqui, eu quero ir com todas vocês. Até nós chegarmos a essa conferência, foram muitos empecilhos, né? Na última semana foram tantas coisas, até mesmo para nós decidirmos o horário da saída, houve as discussões entre horários, mas nós precisamos, irmã, de fato, deixarmos ser encabeçadas. Nós tivemos ainda no caminho um problema com o carro quebrou, ficamos 1 hora parados em Parnamirim, depois o carro não teve mais ar, e a gente viajou no calor, né? Foram muitas as dificuldades, mas o Senhor nos levou ali, porque o Senhor tinha uma palavra para a gente. O Senhor precisava nos dizer que nós precisamos parar de picuinha e nos entrelaçar, porque a gente não pode mais perder tempo.
Amém. Ela vai compartilhar, mas depois nós vamos ler esse cordel. As caboclas vai ler o cordel. Jesus, ó Senhor, ainda bem que vocês são se expôs o que pôde, porque eu aproveito e digo assim, faça das palavras de vocês são as minhas. E fica mais leve para mim do que me expor também. Senhor Jesus, é exatamente isso, irmãos. Nós não temos mais tempo. Lola falou disso, Seição falou disso. Nós não temos, de fato, mais tempo para estar perdendo tempo. O Senhor nos presenteia diariamente com banquetes maravilhosos, com palavras, irmãos. Às vezes a gente diz isso, alguns irmãos até podem pensar que é arrogância da gente, mas ninguém tem a palavra que a gente tem, não, irmãos. Mas também o Senhor diz na sua palavra que a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. O Senhor está falando nesses últimos tempos que o amor de quase todos se esfriará. Irmãos, não há tempo mais para a gente ficar olhando para qualquer coisa, porque qualquer coisa pode ser o que nós vamos tropeçar e cair, e ficar no meio do caminho. Irmãos, agora, na reta final, nós não podemos ficar no meio do caminho, nem diminuir o ritmo nós podemos. Pelo contrário, nós precisamos aumentar o ritmo para cruzar a linha de chegada. Senhor Jesus, eu não sei, quem assistiu em casa a conferência, viu que a conferência foi de pequenas palavras, de 15 minutos. Então, foram bastante. Eu não contei tantas quantas foram, mas foi bastante, né? E todas elas tinham temas que estavam relacionados à necessidade nossa para nos entrelaçar. Se nós olhássemos aqueles temas com atenção, o que o Senhor estava falando para nós ali, é exatamente as ferramentas que nós precisamos praticar para vivermos entrelaçadas. Algumas eram tão pequenas e eu começava a olhar a palavra e a gostar demais e não registrei muita coisa. Mas eu lembro que a primeira palavra foi sobre a fé. Depois veio... quando a paz entre nós indica que há governo. Esse era o título da mensagem, Senhor Jesus. E ali o Senhor mostrou, que a paz é o vínculo da perfeição. Senhor Jesus. O amor é o vínculo da perfeição. E é esse amor que traz a paz entre os irmãos. Senhor Jesus. Também teve uma palavra que foi a palavra que dá ordem e direção. E muitos outros, irmãos, eu não quero ficar aqui muito tempo falando sobre cada uma delas, encher-se do Espírito, o exercício do amor com vistas ao reino. Então, cada uma foi falada por uma irmã, mas o que a gente precisa mesmo guardar desses tópicos que foram falados, é que todos eles nós encontramos na palavra de Deus. O caminho para nós aprendermos a viver no Espírito e sermos entrelaçados está na palavra. Irmãos, podem perceber, todas as vezes que nós estamos distantes da palavra, aí é quando nós damos ouvido, como vocês são disso, a conversas, nós nos agradamos de quem chega conversando coisas, nós damos o nosso palpite, e isso, irmãos, o entrelaçamento é parado ali. Muitas vezes, nós somos, a palavra diz para não ser pedra de tropeço, nós muitas vezes somos quem emperramos o entrelaçamento de Deus. Deus manda a laçadeira ou lançadeira, E ali, nós, por estarmos distraídos, pensando coisa, vivendo alheio à vontade de Deus, nós atrapalhamos a construção desse tecido. Senhor Jesus, uma coisa que eu ganhei nessa conferência foi em duas palavras diferentes, mas que mostrou uma coisa que eu não tinha percebido na palavra de Deus ainda. Esses dias agora a gente ouviu muito sobre o livro de Filemão, E eu acho que houve duas mensagens dessas de 15 minutos que foi embasada no livro de Filemão. E eu, de fato, nunca tinha visto uma rede de cuidado ali no livro de Filemão. Eu só tinha visto o escravo sendo devolvido em amor, Isso aí a gente tinha percebido. Mas olha só, quando Filemão, quando Paulo escreve, ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, já são 2, ao amado Filemão, 3, todos os nossos colaboradores.
a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Então, Paulo, apesar de ele estar devolvendo o escravo, agora irmão, né, para Filemon, mas ele não fez isso. Ele e Filemon, ele criou uma rede de cuidado para essa situação. Então, se por acaso, ao chegar ali na casa de Filemon, houvesse algum problema em receber, mas tinha um grupo de pessoas que Paulo estava pedindo socorro para aquela situação. Ele estava escrevendo para Filemon, mas ele lembrou de um monte de gente juntos para dar suporte para aquela situação. Né? Então, é muito importante esse nosso viver de igreja, essa nossa rede de cuidado. Muitas vezes a gente fala dessa rede de cuidado, mas não está muito atenta a ela, né? Fala, mas não está muito preocupado. Eu vou dizer uma coisa que está escrito nessa primeira página que me deram desse caderninho. E, irmão, eu quero pedir perdão a quem não foi, porque eu só fui iluminado lá. Né? Olha só, eu botei aqui. Deixa eu ver aqui onde foi que eu disse. Na primeira página não é essa daqui. Eu disse, não ajudamos as nossas irmãs em Angicos. Infelizmente, irmãos, eu só vi isso quando cheguei lá. Porque eu vi o que as irmãs de outras cidades fizeram para levar todas as irmãs. E nós aqui, irmãs e irmãos, nós temos história de levar todos. Nós vamos para São Paulo, que é muito mais longe, e só não vai quem não quer. Quem diz não quer, não quer. Mas quem diz quero, vai. E sempre foi assim. Então, irmãos, isso é distração da rede de cuidado. É quando a gente não está olhando para o cuidado dos irmãos. Porque, irmãos, nós podíamos ter criado formas de ter levado todas nós. Não interessava quem tinha condição e quem não tinha. É fato que muitas de nós foi muito justinha, contando devagarinho, às vezes pagando um pouco atrasado, e foram. Mas, irmãos, nós precisamos estar atentos a essas situações. Vamos nos preparar para o próximo ano, porque está chegando aí Natal, vem outro congresso, e, irmãs, vamos preparar nosso coração para ir, e também vamos preparar nossa disposição para nos juntarmos e levantar formas de gerar dinheiro para todas nós podermos ir. Dinheiro não pode ser um empecilho no nosso meio, porque nunca foi para a gente ir para São Paulo, que é muito mais longe, né? E mais dias, todas as dificuldades são muito maiores, e mesmo assim nós vamos. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos à rede de cuidado. Outra rede de cuidado que estava também muito clara e que eu também não vi, foi aqui, Filipenses. Deixa eu ver se eu marquei. Senhor Jesus, Filipenses 4:2. Quando Paulo fala sobre a situação de Evódia e Síntique, né, ele diz assim, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Né? Então, assim, nós temos um problema aqui de incompatibilidade de gênero, eu acho, né? As irmãs não se entendiam, mas Paulo, além dele ter pedido para elas pensarem concordemente, ele deu ele pediu socorro, né, a esse irmão, fiel companheiro de jugo. Também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, né? E começa a falar de outros irmãos, inclusive para ajudar, como Clemente e os demais cooperadores. Então, ali também tem uma rede de cuidado. Às vezes, irmãos, porque uma de nós assim se comporta de modo A ou de modo B, a nossa tendência é olhar o problema, o defeito do irmão. A gente não lembra quando ela foi cooperadora nos jantares que nós fazemos, como ela é cooperadora na hora de limpar o local, como ela é cooperadora em outras situações. A gente só percebe a dificuldade, o problema, o que está gerando, o mal-estar. Irmãos, vamos exercitar primeiro essa rede de cuidado, que ela é extremamente importante. Ficarmos atentos a todas as irmãs, e a todos os irmãos, e a todas as famílias.
às vezes não é nem só uma irmã que está com problema, é a família. A irmã já está expressando um problema porque já está dentro da casa dela e a coisa acaba se expandindo, né? E nós precisamos ter esse olhar de amor. Esse tecido de amor, ele precisa ser prático no nosso meio. Todos os dias o Senhor está nos dando a oportunidade de dar mais uma rochadinha nesses fios, para que esse tecido seja bem compacto, bem fechadinho, bem coloridinho, porque cada fio aqui tem uma cor, né? E o Senhor está construindo esse tecido maravilhoso. Graças a Deus. Eu acho que depois a gente compartilha outras coisas que ficaram para trás. Amém, né? As palmas estão ótimas. Amém. É tanta coisa mesmo, mas para compartilhar. Mas o Senhor realmente falou comigo nesse congresso, né? Foi tudo para mim, né? Graças ao Senhor, que o Senhor... Foi tudo para mim. Falou, né, do amor, como as irmãs já falaram, né? E falou também do amor de Paulo, né? Falou também do aleijado, né? E o irmão Carlos Silva perguntou, né? Quem tinha alguma coisa que impedisse de buscar o Senhor se levantasse, né? E minha cunhada quis se levantar e eu disse, você tem o quê que está ali no seu coração que está impedindo de buscar o Senhor? Toninha, para quem tem alguma coisa no coração que está impedindo de buscar o Senhor, né? Mas como é que se diz? As dúvidas, né, que veio na minha cabeça, né? Porque até eu mesmo tenho, né, várias coisas que impedem de buscar o Senhor, né? E aí eu fui tocando ali e eu creio que ela recebeu também, mesmo sentada, não levantou, mas eu também recebi aquela oração para mim, porque eu estou precisando ser curada, como aquele aleijado, né? Não é só de uma perna quebrada, de um braço, de um membro que esteja faltando, não. A gente precisa tirar coisas que tem dentro do nosso coração que nos impede de buscar o Senhor, né? E quando eu digo que a palavra foi para mim, porque foi para mim mesmo, né? Porque a irmã falou que não há tempo mais. É muita coisa para compartilhar, mas eu vou compartilhar só isso. Não há tempo mais para estar despercebido, né? E eu vinha compartilhando com as irmãs as experiências, né? E eu estou com esse desejo no coração e quero que os irmãos orem, porque eu não tenho força sozinha. Eu sozinha eu não consigo. Ore por mim, porque eu não sou de ler a palavra, né? O que me salva é a reunião, porque eu em casa, eu sozinha, eu não consigo. Vocês pediu ao cônjuge dela, as irmãs têm os cônjuges, têm os irmãos, têm filho, mas eu só tenho Deus e vocês por mim. Que vocês possam me ajudar para mim, orando, para mim sentir o desejo de ler a palavra, porque todas as mensagens falavam na palavra, tudo é a palavra, né? Outra coisa aqui que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre esse hino, né, que a gente falou, tecido de amor, né? Aqui eu não vou ler todo, mas eu vou ler só uma partezinha que me chamou a atenção, né? Nesta trama de amor, estar me envolvendo, ó Deus, sinto tu entrelaçado em mim e eu aos amados teus. Então, quando o Senhor fala que Ele está entrelaçado a mim e eu aos amados deles, que são todos vocês, né? A voz do teu querer, nos entregamos em completa imersão, buscando novos fios, né? Amém por esses novos fios, né? Porque eu já estou vendo 2 aqui, graças ao Senhor, né? Deixa eu achar aqui de novo. Buscando novos fios que serão tecido nas mãos do Senhor. A nossa missão é buscar esses fios. Tem a alvinha também, pode ser um novo fio. Se ela está aqui, ela é um novo fio, sim. Então, o Senhor é quem vai fazer o trabalho, não é nós. A nossa missão é buscar para o Senhor novos frutos, novos fios. Amém. Pelo viver da igreja. Amém. Amém. Eu estava desfrutando, né, nessa palavra que a gente é entrelaçado a Deus,
aos irmãos e às pessoas, né? Que esses novos fios vai vir dessas pessoas, as pessoas do nosso convívio, do nosso trabalho. Às vezes a gente não gosta de se entrelaçar muito com algumas pessoas do nosso trabalho porque elas são mais difíceis, mas se Deus nos colocou lá, é porque a gente tem que se entrelaçar a elas, né? O Senhor nos colocou lá com essa finalidade. Eu estava tocando na experiência de Onésimo, né? Paulo entrelaçou Onésimo a Deus, entrelaçou Onésimo aos irmãos, né? Eu imagino a conversa que Paulo, enquanto as irmãs falavam, eu ficava imaginando a conversa que Paulo deve ter tido com Onésimo, né? Onésimo, você vai voltar. Eles, eu não estou sendo útil a você, por que você quer mandar eu de volta, né? Mas você precisa resolver suas pendências lá, né? Você tem que voltar. Mas eu estou aqui sendo útil, né? Mas tem que resolver as pendências, né? Esses fios, né? Se a gente vê aqui nesse desenho do caderno, tem alguns espaços. E esses espaços, às vezes, são coisas que existem entre nós que precisam ser solucionadas para os fios serem puxados e ficarem, né, como diz um versículo, ajustados e bem consolidados, né? Não pode existir entre nós nada que impeça desses fios se tornarem bem unidos. O tecido, ele é melhor, eu não entendo de tecido, mas quanto mais fios, melhor o tecido. Então, quanto mais, irmão, nós estivermos juntos, mais apertadinhos, né, melhor vai ser o tecido. E o tecido que Deus está tecendo é o que há de melhor. Não tem nada ruim nesse tecido, né? O outro ponto que eu desfrutei foi do homem no poço, né? Como as irmãs compartilharam, às vezes, nesses últimos dias nós ficamos colocando inúmeras justificativas para servir ao Senhor, né? João começou a lixa para Sumaré e eu já tinha dito lá em casa, eu e Azael não vamos. Porque Azael é pesado, é uma criança especial, eu vou estar grávida, existe uma rampa do tamanho do mundo para subir, é cansativo, eu digo, eu e Azael não vamos. Quando João botou a lixa, já botou João, Ana e Azael. Aí quando João chegou em casa, eu disse, João, a gente não vai, João. Como é que a gente vai, João? Eles, deixe lá. Né? Mas assim, não é fácil, sabe, irmãos? A gente tem justificativas. Aquele homem, tem um texto, um versículo que diz assim, eu estou aqui no poço, mas ninguém me coloca quando a água balança, né? Já começa a colocar, eu estou aqui, irmão, mas eu não tenho como, meu filho é especial, é difícil. Aí o homem do poço, né? Ninguém me coloca, falta amor entre os irmãos, porque ninguém me coloca, quando chega outro e mergulha primeiro. Irmãos, a gente tem justificativas demais. O que não nos falta é justificativas, e são justificativas lógicas. E sabe o que Deus disse para aquele homem? Levanta e anda. Sabe, irmãos, ele tinha justificativas, mas quanto a nós, vamos crer no que o Senhor está dizendo, crer na palavra profética, os irmãos estão dizendo, é para a gente ir para Sumaré? Vamos para Sumaré. Se levanta e anda, ainda bem que a gente vai de avião, né? Eu assim espero, para a gente não ter que andar tantos quilômetros. Mas a gente tem que ser obediente ao que está sendo dito, porque as dificuldades, irmãos, vão sempre ter. Não tem um irmão que se parar aqui para perguntar e vai dizer, eu estou folgado financeiramente, eu estou bem, estou tranquilo, está favorável. Não tem nenhum. Todos nós temos justificativas para não irmos. Mas o Senhor está dizendo, irmãos, vamos ser obedientes. Amém. E vamos cumprir o que o Senhor está dizendo. Amém. O terceiro ponto que eu queria compartilhar, eu topicalizei, foi a saída. Como é bom, né, irmãos, como nós somos úteis ao Senhor. Nós ficamos felizes, revigorados. É cansativo, mas parece que quando a gente está lá, a gente não sente o cansaço. Eu fui para uma cidade, eu, Toinha, e saímos com a outra irmã, Sônia, de São Paulo. E a gente foi para uma cidade, Massaranduba, alguma coisa de Massarico, tinha alguma coisa nisso. E a gente foi para essa cidade, era uma cidade pequena, né? E a irmã Ceapista que estava conosco, acho que ela se confundiu no horário, assim, a gente chegou 10h40, ela disse, de 11 horas estejam todas aqui. Só que de 11h20, a gente foi com a Aninha, que foi para outra cidade, ainda de 11h20 é que eles iam sair de lá. Então, quando elas alinharam aí as coisas, elas disseram assim, vamos ficar abordando quem passar aqui pela rua. E a gente foi abordar, aí passou uma mulher olhando pra gente, ninguém abordou, aí eu disse assim, ei, eu posso orar por você? Já teve meio gritando, né? E ela voltou. E ela disse assim, irmão, eu sou uma filha de Deus, mas eu estou distante, olha a minha situação. E eu acho que ela estava até
pedindo na rua, né? E ela disse a causa, nós oramos, e ela disse, eu quero voltar, mas não é fácil. Irmãos, e realmente, muitos irmãos que às vezes a gente vai visitar, muitos irmãos que já estiveram no nosso meio, eles querem voltar. Mas não é fácil, tem muitas coisas que o aprisionam. Nós precisamos continuar orando por esses irmãos e também por nós, para não cairmos em situações como essa, porque é difícil voltar. O mundo nos aprisiona, as pessoas nos aprisionam, os sentimentos que o inimigo coloca na nossa mente para não querer voltar. E o quarto ponto é que nesse tecido, apesar de ter sido um congresso de mulheres, todos nós estamos entrelaçados. Eu estava vendo, acho que se não foi a última, ou foi quase a última mensagem, todos nós estamos envolvidos nesse tecido. Eu nunca vi a igreja como está nesses últimos dias. As crianças estão nesse tecido, buscando novos fios, orando pelas pessoas. Os adolescentes, do mesmo modo, os jovens, os adultos, os idosos, todos estão funcionando, buscando novos fios e se entrelaçando cada vez mais a nós para que esse tecido seja feito. Amém. Amém. Amém pelo amor. Foi muito falado do amor. E assim, irmãos, eu provo muito esse amor aqui na vida da igreja em Angicos, né? Esse tempo todo que eu me reúno, eu só vejo o amor dos irmãos, o cuidado dos irmãos comigo, com a minha família. E louvado seja o Senhor pelo Paulo que o Senhor colocou na minha vida, essa abençoada, né? Que cuida tão bem de mim. Senhor Jesus. Às vezes tem uns puxão de orelha também, irmãos, mas faz parte. Falou também da história de Onésimo e Paulo, e como era um ambiente improvável ali, para o Senhor tecer um tecido de amor, né? Era uma prisão, mas mesmo assim, com todo o cuidado de Paulo, o Senhor teceu ali em Onésimo um tecido de amor. E Onésimo estava numa maturidade que quando Paulo disse para ele voltar, ele não questionou. A gente não vê ele questionando. A gente vê ele sendo obediente, voltando para o seu Senhor, entregando aquela carta e confiando que o Senhor é quem ia cuidar. Amém. Senhor Jesus, a gente precisa, irmãos, estar mais entrelaçados, sabe? Apesar de a gente já ter esse ambiente de amor, mas a gente tem que se unir mais, viver mais esse amor. Senhor Jesus, porque realmente o fim dos tempos está próximo. A gente está no final dos tempos, né? O Senhor já está às portas e não tem mais para onde correr. É a vida da igreja, esse melhor lugar que o Senhor nos colocou. A gente precisa valorizar. Eu preciso valorizar mais. Valorizar a palavra, valorizar a vida da igreja, valorizar o cuidado dos irmãos, a reunião, valorizar tudo que o Senhor tem me dado. A irmã falou assim, Paulo era prisioneiro de Cristo, mas hoje eu sou prisioneira de quê? O que é que me impede, às vezes, de fazer a vontade do Senhor? É porque eu estou presa nas minhas vontades, nas minhas emoções, nas minhas dificuldades? Eu não posso estar presa. Paulo, até na prisão, ele tinha liberdade de pregar a palavra, de gerar esse tecido de amor. E, às vezes, eu fico me prendendo a outras coisas, né, a besteiras. Às vezes eu penso, mas esse lugar não é adequado, esse ambiente não é adequado. E Paulo estava numa prisão, irmãos. A gente tem total liberdade. Aonde a gente for é um ambiente adequado, porque o Senhor é quem nos colocou ali. Amém. Amém, irmãos. Bem rapidinho, estou nervosa, estou tremendo bastante. É uma oportunidade, né, única que o Senhor nos deu, né? Porque essa oportunidade a gente não vai ter mais. Pode aparecer outras e vai, em nome de Jesus, mas essa foi única. Eu fui assim, constrangida por tantas coisas lá, irmão, que tantas coisas que a gente pode estar fazendo a gente não faz, a gente não pratica. A gente vê essa palavra, a gente lê tanto, o Senhor tem mandado tanto alimento para a gente, mas muitas vezes fica só no papel. O viver, né, muitas vezes fica distante. A irmã disse assim, né, teve um tópico lá que disse, encher-se do Espírito para fazer a vontade de Deus. Sim. Irmãos, não tem como a gente nos encher do Espírito se a gente não for a palavra. E nem se a gente viver, a gente precisa realmente viver, né, esse falar profético, esse falar que nos entrelaça. Eu estava compartilhando no carro com as irmãs, como o irmão vem falando que a rede de cuidado já tem muitos tempos, né? E a gente realmente hoje está dando fé que essa palavra está vindo de muito, esse entrelaçar está vindo de muitos anos. Só que agora está vindo de forma diferente. Ela está mais intensificada.
E eu louvo ao Senhor pelo viver da igreja. Eu louvo o Senhor por esse entrelaçamento que as irmãs têm comigo, esse cuidado, porque realmente as irmãs cuidam umas das outras. Irmã, eu sou falho nas orações, eu quase não entro em nenhuma oração. Realmente lá em casa é bastante corrido. A gente tem a fabricação de bolo, eu trabalho também fora de casa, mas isso também, irmão, isso não é empecilho, não. Quando a gente quer, a gente se organiza, nosso tempo, e a gente, né, faz tudo isso. E eu vejo quão é importante essa pregação do Evangelho. A gente saiu em Campinas mesmo, aí Michele queria ir para uma pracinha, né? Aí eu disse, não tem quase ninguém não, Michele, tem bastante gente, né, passando por lá. Só que eu acho que foi bem 4 grupos, né? Isso, Irani, para a pracinha? Eu digo, não, vamos descer nessa rua aqui que não tem ninguém. E a gente fomos, orando para umas pessoas, umas quis, outras não, porque estavam muito ocupados, com panela no fogo. E a gente, na volta, Michele insistindo para ir para essa pracinha. Aí Michele, não, vamos por aqui que a gente faz o retorno do outro lado. E tinha uma senhora, a gente ia passar direto para essa praça, né? E tinha uma senhora olhando na porta. Aí Michele, não, vamos abordar aquela mulher que está tanto olhando para a gente. Quando a gente chegou lá, ela estava com um cadeado da porta na mão. Eu orei tanto ao Senhor que mandasse seus anjos hoje aqui em casa. Olha, estou aqui, está aqui, eu abri minha porta agora. Foi o Senhor que mandou vocês aqui. Com enfermidade na perna, com muitas dores. E essa mulher ficou tão feliz, tão agradecida pela oração. E ela invocou o nome do Senhor com tanto fervor e com tanta alegria, que ali quando a gente começou a orar, antes da mulher começar a chorar, Tita e Rosângela começaram a chorar. Quando a gente começou, que a mulher começou, né, a gente começou a invocar, eu não vi, mas ela disse, quando você começou a orar, quem começou a chorar primeiro foi eu. Mas o tanto, irmão, assim, da gente ver a necessidade das pessoas e a importância, né, que a gente tem no viver da igreja, o quanto o Senhor tem nos usado, né, para levar essa palavra às pessoas. Amém. Na verdade, eu propus, você ia me propor. Não tem mais ninguém para compartilhar, então a gente agora vai... A gente vai ler esse cordel que ele foi lido lá no finalzinho da última reunião. E os cordel, eles sempre trazem assim, um fechar para aquela palavra, né? Pode começar. Até que todas cheguemos à plena edificação, lá no congresso passado soou como uma canção. Hoje já está entrelaçada a Cristo de espírito e alma com cada irmã e irmão. Você disse entrelaçada com Cristo e com os irmãos? Mas como isso é possível? Veja a minha condição. Como pode alguém mudar a ponto de Deus usar em sua edificação? Pode, pois ele tece um belo tecido de amor, por isso flui do rio, tanta graça derramou, que mesmo sem saber porquê, edifica eu e você, as onésimas que alcançou. O material que Deus tece não provém do homem, não, provém do labor de Cristo, resulta da redenção. Foi Ele quem preparou, o seu próprio Filho entregou, pondo o seu plano em ação. Eu entendi, há um rio que flui do meu interior, mas me explique por quê e como Deus planejou de tanta gente insensível, infiel e desprezível fazer tecido de amor. Ora, é a palavra de Deus que lava o coração, destrói a obra maligna, inveja, indignação, mágoa e ressentimento, que ferem os bons sentimentos e libera o perdão. Se você ouve a palavra e ao profeta obedece, você prega o evangelho, do outro se compadece, esse crente bebezinho ora pelo seu vizinho, que há muito tempo padece. É sério, não tenha dúvida. Quando a palavra que ouvimos, Deus dispensa mais riqueza, toda vez que imergimos, para deixar esclarecido, sabe o tipo de tecido que ele está construindo? Sim, o amor é a origem, Deus mesmo é o doador. Do amor que precisamos, seu filho é o receptor, que usa as dispenseiras, mulheres fiéis, guerreiras, que entrelaçam esse amor. Tais mulheres eram apenas casulos de algodão,
Porém, Deus as acolheu e, sendo um bom artesão, faz dessa matéria-prima a mais bela obra-prima para edificação. Cada mulher é um fio desse tecido de amor, que ele junta a outros fios, borda a estampa, muda a cor, por meio da imersão, ganha seu coração para lutar com fervor. Consegue então perceber esse entrelaçar de amor? Cada fio colorido que Jesus entrelaçou, ao sermos entrelaçadas, somos também ajustadas por Cristo conector. Veja o entranhado afeto de uma mercê sem fim. Vejo claro a lançadeira que lançou você e a mim. Vejo a urdidura juntinha, com a trama bem unidinha, qual tecido de cetim. Mas se você ainda vê um tecido sem qualidade, é porque você precisa viver com realidade. Não viva aqui como cética. Creia, a palavra profética é a palavra da verdade. Negue o viver de fachada, ande com mais prudência. Pregue a palavra profética, ore a Deus com reverência. Oração e literatura temperam a vida, curam, produzem resiliência. A palavra que hoje ouvimos, o Senhor diz: eu te ordeno, semeie, faça comportagem, alcance quem está sofrendo. Ata a palavra na mão para ampliar a visão para quem passa correndo. Inculque em seu coração ao deitar-se ou levantar. O tempo está se cumprindo, não podemos postergar. Por meio da imersão, inscreva em seu coração o que o profeta falar. Faça isso trabalhando ou no seio familiar. Assim produzem fios fortes para Deus usar no tear. Se precisar, tome a cruz, mas deixe o Senhor Jesus no tecido trabalhar. Repreenda a maledicência que há em seu interior. Não reclame, seja grata. Não se ache superior. Não fale mal das irmãs, pois creia, há perfeição só no amor do Senhor. Não seja como um mar morto. Partilhe o que receber. Você já recebeu muito. Não acumule saber. Mergulhe fundo no rio para produzir mais fios para Cristo Jesus tecer. Amém. Siga o exemplo de Paulo. Rejeite seu natural. Não tente servir a Deus na esfera terrenal. Lembre-se sua habilidade. Não há capacidade para o sobrenatural. O ministério de Paulo foi uma rede de amor. Onésimo, Filemão, Timóteo são exemplos do labor de um servo que em seu tempo, apesar dos contratempos, consagrou-se ao Senhor. Sua história com Onésimo muito nos impactou. Foi assim, porque o apóstolo enxergou como o Senhor. Em Onésimo, escravo inútil, Paulo viu um servo útil transformado pelo amor. Só o amor de Deus pode transformar com perfeição, entrelaçar todos nós numa clara demonstração de poder para nos juntar, também para impactar toda e qualquer relação. Por isso, quando encontrar um Onésimo desprovida, acolha com coração, preencha em sua vida, oração e literatura, põe fim na desventura, mostrando-lhe uma saída. Inculque nela a palavra por meio da imersão. Dessa forma, o próprio Deus ganhará seu coração e ela trará mais gente que está na rua doente por falta de água e pão. Essa obra de amor é uma confecção, provém do relacionamento, Deus e nós em união, são a urdidura e a trama, removendo toda a escama dos olhos do coração. Então, creia no profeta e no poder da semente, revista-se do amor de Deus, ore incessantemente, seja simples, verdadeira, dessa forma lançadeira, a entrelaçar facilmente. Que a palavra de Deus habite em nós ricamente, para Ele assim nos usar extraordinariamente, servindo com temor nessa rede de amor incondicionalmente. Irmã, você compreende o que é estar vinculada? É unir umas às outras de forma bem ajustada. Quais fios em um tear para Deus utilizar todas nós entrelaçadas.
Amém. Amém. Aqui já foi compartilhado tudo, né? Amor, já foi falado de tudo. Vou falar agora da Seara, né? Tem um hino, né, que os irmãos lá, o coral, né, foi apresentar, muito lindo por sinal, né, que fala da Seara, né? Diz que é grande a Seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da Seara, para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Aí Sérgio me pediu para vir aqui, para chamar todas as irmãs aqui para frente, para fazer esse coral da Seara. As irmãs. O Senhor tem que mandar mais trabalhador para ajudar mesmo a cantar. Tem que mandar mais cantores para ajudar vocês. Amém. Anda bem rápido, os avisos bem rápido para a gente concluir a reunião. Vou fazer uma oração. Amém, Aninha? Vamos encerrar? Amém. Senhor Jesus, Senhor, graças, Senhor, te damos. Senhor, por mais uma reunião. Senhor, muito obrigada. Senhor Jesus, Senhor, por cada membro, Senhor, que está presente aqui. Senhor Jesus, Senhor, continua, Senhor, nos guardando. Senhor, nos livrando, Senhor, de todo o mal. Senhor Jesus, Senhor, que esse amor, Senhor, a cada dia, Senhor, possa, Senhor, estar sempre entrelaçado, Senhor, entre cada um de nós. Senhor Jesus, Senhor, guarda, Senhor, nossa semana. Senhor, nos livra, Senhor, de todo o mal. Oh, Senhor Jesus, amém.